Curso de redação de patentes, exercício prático, aparelho auditivo. Esse exercício faz parte do kit de ensino do Escritório Europeu de Patentes. A invenção consiste no aperfeiçoamento de um aparelho auditivo. Então, normalmente os aparelhos auditivos, eles são formados por um microfone que capta o som ambiente, ele passa por um conversor analógico digital, que é esse módulo ADC, entrega isso para um processador sinais, um processador DSP, que faz um tratamento do sinal e depois joga para um amplificador classe D e entrega para o ouvido em som ampliado. Então esse aparelho é dotado de uma bateria interna e basicamente essa é a configuração que se encontra em estado técnico. A invenção proposta, ela coloca um segundo microfone para determinar o nível de pressão sonora no interior da orelha. Esse nível de pressão sonora ele é comparado com o valor linear e, em função dessa comparação, o sistema tem como concluir se o aparelho está dentro da orelha ou fora da orelha. Caso ele esteja inserido na orelha, o ganho é aumentado. Caso esteja removido da orelha, o ganho é reduzido para consumir menos bateria. Bom, uma primeira proposta de reivindicação, uma primeira redação de reivindicação seria um aparelho auditivo que consome menos bateria. Bom, isso não seria uma boa reivindicação, porque você está descrevendo as vantagens da invenção. E você não pode ganhar patente para as vantagens ou o problema que está sendo resolvido. Você tem que apresentar qual foi a sua solução técnica. Qual a característica técnica que faz o aparelho usar menos bateria? Bom, então você reivindica de uma maneira absolutamente precisa um aparelho auditivo que detecta inserção ou remoção do aparelho auditivo da orelha, compreendendo um alto-falante, um circuito de detecção de nível, um microfone, um outro circuito de detecção de nível, consistindo de filtro passa-banda, e um detetor de nível que recebe o sinal elétrico da saída do microfone, gera outro sinal de intensidade, e um circuito de processamento digital, acoplado a ambos os circuitos de detecção de nível e operável para receber os dois sinais de intensidade e compará-los e determinar se o aparelho auditivo está inserido ou não na orelha. Essa reivindicação, ela está muito precisa. O problema dela é que uma outra pessoa poderia pegar o conceito inventivo de ter um segundo microfone, implementar de uma outra maneira, não exatamente essa, e sairia do escopo dessa patente. Por exemplo, filtro passa-banda e detetor de nível não necessariamente poderiam estar presentes nessa rede. Bom, então, aqui já há uma outra tentativa de reescrever essa reivindicação, ou seja, ao invés de eu falar em alto-falante, eu digo que é um transdutor acústico. Ao invés de falar de um microfone, eu falo em um segundo transdutor acústico. Então, eu tenho de uma maneira um pouco mais ampla do que a reivindicação anterior. Eu já não falo do filtro passa-banda aqui. Então, eu já estou tratando de uma maneira um pouco mais genérica, mas ainda dentro do meu conceito inventivo, que é ter os dois, um segundo detetor de nível e um segundo transdutor elétrico. Bom, não há menção ao fato que o microfone é disposto dentro da orelha, ou o que ocorre quando a remoção é detetada. Bom, uma busca prévia de novidade vai mostrar se isso é ou não. Bom, então nós temos a estrutura de uma reivindicação. Eu primeiro tenho uma reivindicação ampla, e em cima dela eu vou escrever as reivindicações, os detalhamentos específicos nas reivindicações dependentes. Então eu poderia ter uma reivindicação
independente ampla, conforme acima, e na retificação dependente 2, eu digo que o circuito de processamento é adicionalmente operável para reduzir um ganho associado com o primeiro transdutor quando a detecção é removido. E na retificação 3, aumentar o ganho quando a detecção de que o instrumento auditivo é inserido. Então, esses ajustes de ganho, eu coloco isso numa retificação dependente. Aqui foi feita uma anterioridade, uma busca por anterioridade, foi encontrado esse documento. É um aparelho auditivo e que ele tem um interruptor que responde ao critério de comutação definido por uma mudança de estado. Então eu tenho um microfone só, mas eu tenho um interruptor. Na descrição do relatório descritivo desse documento, ele diz que, ele fala que existe um problema nesses aparelhos que é o de uma realimentação acústica. Quando você tira o aparelho do ouvido, há microfonia. Então, para isso, ele tem um interruptor que responde ao sinal de realimentação gerado através da realimentação acústica, que detecta a remoção do aparelho. Então, esse interruptor é um elemento de controle que responde ao nível sonoro criado pela realimentação e converte a pressão sonora em um sinal de voltagem para desligar o aparelho auditivo. Então, quando você tira do ouvido, se houver a situação de microfonia, aquilo chega a um determinado limite que dispara um controle para desligar o aparelho. Então eu tenho aqui várias características da minha reivindicação principal, aquela que havia proposta. Ele é um aparelho auditivo, ele é capaz de detectar inserção no ouvido, ele tem um alto-falante, tem um circuito de detecção de nível, tem um microfone. Agora, ele compara os dois sinais e determina se o aparelho está inserido ou não. Então, a reivindicação independente, tal como foi descrita, ela não é nova, porque ela está antecipada por todas as características. Então fica a pergunta, como é que a gente poderia emendar essa reivindicação para descrever a parte nova da invenção? Houve características importantes que não foram incluídas nas reivindicações? Bom, aqui existe um elemento que é um elemento que não está no documento encontrado no estado da técnica, que é o segundo microfone. Então, é importante você entender qual é o conceito inventivo da sua invenção. No caso, é a presença de um segundo microfone. Então, isso provoca o seguinte, que no documento da anterioridade, ele só vai perceber que você tirou do ouvido quando houver microfonia. Só que há algumas situações que você tira o aparelho do ouvido e não há microfonia. Então, nesse caso, o circuito não vai ser capaz de desligar. Na sua proposta da sua invenção, isso é coberto. Ou seja, quando você tira o aparelho do ouvido, o sistema, pelo segundo microfone, consegue perceber que foi retirado do ouvido e ele corta a alimentação, ele diminui o consumo de energia. Então, a remoção do aparelho auditivo da orelha é detectada mesmo que a realimentação, a microfonia. Então, essa diferença do segundo elemento acústico no transdutor confere efeitos técnicos e daria uma invenção. Existe uma segunda anterioridade também foi citada, que descreve um segundo microfone também. Ou seja, o segundo microfone também está presente no documento desse documento. Só que esse segundo microfone, ele não tem a característica de desligar o aparelho. Ele simplesmente mede a pressão acústica na orelha. Simplesmente. Ele não é, inclusive nem é um aparelho auditivo. Ele só é um microfone para detectar a pressão acústica. Então eu tenho dois documentos de anterioridade. Um, que eu tenho a característica de liga e desliga, mas não está associado à presença de um segundo microfone. E eu tenho um documento de anterioridade que diz que trata de um segundo microfone. Só que essa combinação dos dois elementos, ela não é óbvia, não é considerada óbvia. Logo,
o pedido proposto ele tem atividade inventiva. Como é que então a gente reescreveria essa reivindicação? Bom, toda essa parte do primeiro transdutor acústico, do primeiro circuito de detecção de nível, segundo transdutor acústico, segundo detecção de nível e o processamento final, tudo isso já está antecipado no estado da técnica. A característica distintiva é em que o segundo transdutor acústico ser o microfone que está posicionado para receber energia acústica irradiada a partir do interior do canal auditivo ocluído do usuário do aparelho auditivo. Então, esse segundo transdutor acústico que vai entrar aqui na comparação, ele é um microfone que está fazendo parte desse processo de comparação. Isso não é antecipado pelo estado da técnica e essa seria a característica distintiva. Então, nesse caso, a gente consegue reescrever a reivindicação destacando aquilo que é considerado inventivo.